Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso segundo e último bloco desta aula sobre as fontes do direito, sobre o posicionamento de Kelsen, sobre a teoria pura de Kelsen. Kelsen, como nós vimos na aula anterior, ele achava que o direito deveria surgir simplesmente do direito. Ele achava que o direito deveria buscar como fonte a própria lei e afastando as demais ciências, a tradição, tudo que não fosse fonte do direito deveria afastar do direito e não mais intervir nessas relações entre os meios sociais. Então, nós já vimos aqui que Kelsen, as fontes extrajudiciais para Kelsen, extrajurídicas para Kelsen, não deveria prevalecer. Kelsen considerava que o direito seria um conjunto de normas. Acreditava que o direito era posto, positivado, transcrito em normas escritas. Olha só. Considerar que o direito era um conjunto só de normas e que esse direito ele era posto, ele era obrigado, ele era imperado, era determinado, porque você era obrigado a seguir, positivando assim todos os teus passos e não deixando margem para nenhum outro tipo de interpretação. E ela deveria ser transcrita. Se tinha uma cultura, essa cultura deveria ser transcrita, convertida em lei. E que daí para frente todo mundo era obrigado a seguir a essa lei. Veja que nós estamos assim navegando no IED. Nós estamos entendendo o que é um direito cultural, estamos entendendo o que é o justnaturalismo, estamos entendendo o que é o direito cultural, que foram as transformações, a evolução do direito, a evolução da sociedade, e que foi positivado, e que existem alguns pensadores que acham que essa teoria tem que ser fundamentada simplesmente em cima da lei, que ela tem que ser escrita. Existem pessoas que acreditam que a lei ela tem que ser seguida ao pé da letra, a lei ela tem que ser cumprida independente de qualquer posição. Independente de todos os costumes que você tem. A lei tem que ser seguida independente de qualquer moral que você tinha. Isso, como eu disse anteriormente, não era muito bom ou não é muito bom também para uma sociedade, porque aí ela vai causar muitas injustiças. Vamos lá. Argumenta Kelsen que, se está diante de um determinado direito positivo, sendo moral ou imoral, deve ser cumprido. Olha o que eu acabei de falar. Se tem uma determinação, se é um direito positivo, se cumpre. Não se discute. Não é para você abrir brechas. Para ele é como se fosse assim, é a dogmática. Não se discute, não se pergunta, não se esgota o fato. É o dever ser, tem que ser. Para Kelsen, o positivismo é esse. Tem que ser, deve ser. E não se questiona, por que isso, por que aquilo, e se posso fazer isso. Não tem brecha nenhuma. A lei diz, mas a minha cultura, os meus costumes. Foi criado a lei, meu irmão? Dane-se o teu costume. Desculpa o palavrão. Desculpa o palavrão. Mas ninguém vai seguir isto. Porque você tem que seguir a lei. Não importa se essa lei, se esse direito positivo, se ele seja moral ou imoral. Se ele for imoral, você vai seguir porque ele é positivado. E se ele for moral, você vai seguir também. É certo que se prefere o direito moral ao imoral, claro. É evidente. Porque sabemos o que é moral. Porém, há-se de reconhecer que ambos são vinculativos, reconhecer que ambos são vinculativos da conduta. O que é vincular? É obrigar, é determinar aquela conduta de determinada pessoa. Qual é a conduta? Tem um fato típico. Aquela conduta, ela é ilícita? É. Você vai ser punido. Eu não concordo. Mas, para Kelsen, não importa se você concorda ou não. É positivado? Tem que ser cumprido. É positivado? Se vira. Você não pode
Você não pode mudar o conceito da lei. Para Kelsen, então, o direito e a moral se separam. O que é direito? Nós já vimos o que é direito. Como é que você vai separar o direito? Se o direito é um conjunto de normas, de princípios, a moral é a forma, é a conduta, como você vive, ou algumas pessoas escolheram como moral aquilo que é moral, o que não é, você pode fazer, vai regulamentar esse direito. Um vai separar do outro. Se o direito surge, como é que surge o direito? O direito surge para regulamentar a conduta de um povo. A moral, vamos qualificar assim, a moral, ela também vai determinar, são regras de conduta, vai determinar essa regra de conduta de uma sociedade, para que a pessoa viva de uma forma melhor. Como é que um vai separar do outro? Se tem a sociedade, vai ter, ou nós teremos, se nós temos a sociedade, vão surgir os problemas sociais, nós vamos ter alegria, tristeza, dor, sofrimento, não é isso? Mas nós vamos ter também alegrias, boa qualidade de vida. Aí, de um dia para o outro, o teu vizinho não concorda com a tua forma de vida, quer se meter na tua vida, e você vai deixar que ele faça isso? Não. Aí positivou a lei. O seu direito tem que ser preservado através do direito institucionalizado, onde o ser humano abriu mão de um pouco do seu direito, em razão de um Estado, para que o Estado possa regulamentar essas condutas e falar o que seu vizinho pode fazer e o que não pode fazer. Se você está triste, se você está alegre, se você está chorando, não tem problema. Só que o problema de relações humanas, onde tem uma ou mais duas pessoas reunidas, o problema de relações humanas, eles vão existir, esses problemas irão existir. E precisa de alguém para regulamentar. E aí quem vai regulamentar é o poder soberano do Estado, através da lei, através da norma, através da moral. Porque às vezes você tem um determinado costume, só que dentro da tua realidade, se existir a lei, você vai ter que seguir a lei e o seu costume, a sua regra de conduta não deverá prevalecer a lei. Assim, é válida a ordem jurídica, ainda que contrarie os alicerces morais. Você foi alicerçado daquela forma de vida, daquele entendimento, e daí a pouco você é obrigado a mudar, porque foi institucionalizado, foi criado, foi promulgada uma lei, foi criada uma lei, e você é obrigado a seguir. Então, esse positivismo, ele fortaleceu também as normas de conduta, mas ele também deixou alguns, eu diria assim, contratempos a serem sanados ao longo do tempo, e nós veremos que tudo vai se ajeitando e tudo vai normalizando. Frise-se que este direito não necessita respeitar um mínimo moral para ser definido e aceito como tal, pois a natureza do direito, para ser garantido em sua construção, não requer nada além do valor jurídico. Então, o direito não necessita respeitar o mínimo da moral. Olha o entendimento de Kelsen aqui, gente. Kelsen botava o direito, positivismo, a teoria pura do direito acima de tudo. O que vale é a lei, o que vale é o que determina a lei, o que tem que ser seguido é a lei. O que você acha, o que você pensa, o que você acredita, da forma como você foi criado, nada vai prevalecer. Então, a teoria de Kelsen, ela é pura. Tem que afastar a ciência, tem que afastar a moral, tem que afastar a tua religião, porque esses aí não devem interferir na lei. Então, o que vale não requer nada além do valor jurídico. O que vale é o que a lei determina. É repetitivo, mas é porque é preciso para ter um entendimento melhor. Vamos lá. Direito objetivo e direito subjetivo. Aqui nós vamos dar uma viajada. O que é o direito objetivo? Olha, o direito objetivo é o direito norma de organização social.
conjunto de normas jurídicas de determinado país. Quando eu estou falando aqui nesse direito, se eu já estou no direito, eu estou tratando de lei. É uma norma jurídica. Lei é uma norma escrita. E o que é o direito objetivo? Eu tenho o meu direito. Mas quem vai definir este meu direito? É a norma. É a lei. É aquilo que está institucionalizado. Hoje está nos códigos. Aí, quando você pega o que está na norma, por exemplo, o que está na CLT, o que está no Código Penal, o que está no Código Civil, o que determina o Código de Processo Civil, o direito administrativo. Aquilo é uma norma, é um direito objetivo. É o que está institucionalizado. Organizar para quê? Para uma organização social. É um conjunto de normas jurídicas determinadas de um país. A partir do reconhecimento do direito objetivo que se deduz o direito subjetivo. Eu gosto de pontuar assim, como norma, como direito objetivo, o objeto da coisa. É referente a determinada coisa. Qual é o objeto aqui a ser tratado? É a lei, é a norma. Esse é o objeto. Aí é o direito objetivo. Quando eu falo que o direito subjetivo emana do direito objetivo, porque a lei determina, a lei diz o que tem que ser feito e eu descumpro, ou alguém descumpre. Aí você vai ponderar, né? Você vai ponderar do outro, ok? Que ele cumpra a lei, para deixar mais claro. Eu faço um contrato eu realizo um contrato, firmando um contrato aqui com um pedreiro. Olha, seu pedreiro, o senhor vai construir a minha casa. Mas as normas são essas. Eu quero que seja feito desta forma. Você é obrigado a fazer. Qual é o objeto? A construção da casa. De que forma? Do meu jeito. E está institucionalizado lá. E você é obrigado a seguir. Aí o pedreiro vai, faz uma parede. Um exemplo bobo, né, gente? Mas o pedreiro vai e faz uma parede que eu não quero daquela forma. E não está positivado, não está escrito que aquela parede estava ali. O objeto tratado no contrato, que é o contrato, não existia aquela parede ali, ele foi e criou. Aí eu posso fazer valer o meu direito subjetivo, porque o direito subjetivo é relativo à pessoa. O pedreiro descumpriu a norma, eu vou ajuizar uma ação. Então, lá no contrato é uma norma, é um direito objetivo, e o direito que eu tenho de ir buscar que ele derrube aquela parede e faça através do judiciário aí, para que se faça valer o meu direito, aí o meu direito é um direito subjetivo. É idiota, mas talvez vai facilitar a compreensão, porque o direito objetivo é o direito institucionalizado e o direito subjetivo ele vai emanar ou ele vai se concretizar a partir do direito objetivo, é que se concretiza o direito subjetivo. Então, à medida que eu vou cobrar do outro, aí o meu direito é um direito subjetivo, porque tem um direito objetivo que o outro cometeu uma infração ou uma atrocidade, e aí eu vou cobrar. Ficou claro? Então, direito objetivo é aquele direito que é institucionalizado, é o direito à norma de organização social, conjunto de normas jurídicas de determinado país. Então, nós temos as leis dentro de um país. E aí eu sou obrigado a cumprir essas leis, porque ali está o direito objetivo. À medida que eu descumpro, o outro pode cobrar de mim, vai cobrar de mim, fazendo valer o seu direito subjetivo. Subjetivo, referente ao sujeito. Objetivo, referente ao objeto. Objeto, lei. A lei determina, tem que ser feito dessa forma. Então, para fazer valer o seu direito subjetivo, você vai atrás também do direito objetivo, que você vai ter a regulamentação daquelas normas, né, para organizar.
Se a norma diz que uma determinada sociedade tem que fechar as portas 22 horas e esta sociedade não cumpre, você que está do outro lado pode fazer ou está fazendo barulho, né? Após as 22 horas, acima de 80 decibéis, você pode fazer valer o seu direito subjetivo, porque você tem um respaldo na lei. Aquilo está tipificado na lei. Então, a partir do direito objetivo, você consegue encontrar ou buscar ou fazer valer também o seu direito subjetivo. Vamos lá, vamos andar. Direito subjetivo é aquele que a pessoa possui em razão do direito objetivo. É a possibilidade de agir e exigir algo previsto no direito objetivo. O direito subjetivo é aquele que a pessoa possui em razão do direito objetivo. Se está institucionalizado, ali nós temos o direito objetivo. Se você descumpre, então você pode fazer valer, agir algo, aqui é a possibilidade de agir e exigir algo previsto no direito. Qual direito? No direito objetivo. Para fazer valer o meu direito subjetivo, é preciso que tenha uma lei, uma norma, né? Para que eu possa me amparar nesta norma e fazer valer exatamente esse meu direito subjetivo. Ok? Classificação de direitos subjetivos. Espécie. Direito subjetivo, propriamente dito, direito é uma prestação. Direito subjetivo, propriamente dito, direito a uma prestação. Direito subjetivo. Que prestação é essa? Como? Não entendi. Se eu tenho o meu direito subjetivo, alguém descumpriu o direito objetivo, eu vou atrás dessa pessoa para fazer cumprir o meu direito, que é um direito subjetivo. Exigir de alguém que faça conforme a lei, que esse alguém cumpra da forma como foi estabelecido naquele contrato, independente dela concordar ou não. É a lei, é o positivismo, é o imperativo da lei. Se a lei determina e você acordou, os termos foram estes, então esse direito terá que ser cumprido, porque senão você pode fazer valer o seu direito subjetivo. Direito objetivo refere ao objeto. Direito subjetivo, se você buscar o sujeito subjetivo, sujeito que vai fazer ou vai buscar que o outro cumpra aquilo que de fato foi acordado naquele contrato. Mas nós temos também o direito potestativo, aquele exercido pelo titular por si, não depende da aceitação da outra parte. Hoje a gente se depara muito com esse direito potestativo exatamente dentro do divórcio. Antigamente existia o que nós chamávamos, ou que tem pessoas que chegam lá no escritório e dizem: doutor, eu quero pedir o desquite. Olha aqui, o direito potestativo é aquele direito que você tem independente da aceitação do outro. Não precisa da anuência do outro. Então, antigamente as pessoas diziam: eu preciso, eu quero divorciar, mas aí o outro diz o seguinte: você não vai divorciar não, porque eu não vou assinar o desquite. Você tem um contrato, casamento com uma pessoa ali, de comunhão parcial de bens, se você optar por ele. Você construiu um patrimônio com essa pessoa, você tem filhos, e aí, por uma razão qualquer, a relação ela deixa aquela boa convivência, ela deixa de existir, e daí você acha que é melhor você caminhar sozinho, não mais do lado daquela pessoa. Aí você chama a pessoa e fala: fulana, vamos separar? Ela vai dizer: não, eu não quero separar. E você não vai ser divorciado porque eu não vou assinar. Não. Você vai continuar casado comigo a qualquer custo, até que a morte os separe. Mas isso aí é só lá no religioso, lá em Mateus. O que Deus uniu, não separa o homem. Mas aqui não, porque o casamento ele é um contrato. Ele não é unilateral, é um contrato bilateral. O dia que você achar que você não deve ou que não deva continuar aquele matrimônio ou aquela relação conjugal,
você vai ao judiciário, você vai pedir um apoio do Estado, que é ele quem regulamenta, o contexto social atual, é ele quem regulamenta, é ele quem garante essa paz social, e ele vai fazer valer o seu direito, independente da aceitação do outro ou não. Então, você entra no fórum casado e sai separado. O outro quer queira não. Cabe ao outro simplesmente a aceitar aquela decisão. Por quê? Você está fazendo valer o seu direito potestativo. O que é o direito potestativo? Aquele exercido pelo titular per si ou por si e não depende da aceitação da outra parte. Então você vai separar os bens. Eu não quero dividir a casa. Claro que vai dividir. Ele só é proprietário da metade. Ele só é proprietário da metade. A outra metade, ela pertence a você. Ele não tem um direito de querer que você conviva com ele para o resto da vida, se você acha que aquela relação já não mais te atende. Vamos ver um pouquinho mais? Na lição de Tiovenda, o direito potestativo é aquele ao qual não corresponde nenhuma obrigação, na medida em que os efeitos que produz não dependem de qualquer ato do seu destinatário, que fica apenas sujeito ao efeito jurídico produzido, estado de sujeição. Então, veja só, esse italiano, ele conceitou o direito potestativo como um direito que o sujeito, ele só cabe a ele aceitar aquela decisão. Porque o destinatário, não importa se ele concorda ou não, se a esposa quer ou não quer. Gente, eu dei exemplo da esposa com o esposo, que o esposo quer, que a esposa não quer, mas pode ser também ou vice-versa, viu? A mulher pode querer divorciar e o homem pode não querer, ou vice-versa. Então, assim, o que eu quero tentando demonstrar é o direito potestativo. Já que eu tenho o direito objetivo, que emana do objeto, que é institucionalizado, eu tenho o direito subjetivo, que refere à pessoa, cobrar, exigir de quem quer que seja, e aí está vendo que vai vincular as duas partes do direito, quem está, porque o direito subjetivo, ele acontece em razão do direito objetivo, mas o direito potestativo não. Ele independe da vontade do outro. Aqui o direito potestativo não tem duas partes. Se um quer, vai acontecer. Cabe ao outro. Quem é o outro? O quem estiver do outro lado, no caso do matrimônio aqui, quem estiver do lado da separação, ali envolvido do casal, ou o homem ou a mulher ou o homem, quem der a entrada, cabe ao outro simplesmente aceitar a decisão e nada poderá fazer, porque nós estamos tratando de um direito potestativo, coisa que antigamente não existia. Vamos andar? O dever jurídico subjetivo. Dever e obrigação corresponde ao sentido oposto do direito subjetivo. É a situação onde a pessoa é obrigada a dar, fazer ou não fazer algo em benefício de outrem, por determinação do direito objetivo. Olha aqui. O dever subjetivo. Então, tem uma pessoa, tem um dever objetivo, como eu disse lá, por exemplo, você tem um contrato que essa pessoa é obrigada a fazer, essa pessoa não cumpre com o teu papel, você como advogado, ou nós como advogado, você como advogado vai fazer valer o direito daquela pessoa. Mas o que diz naquele contrato? No contrato dizia o seguinte, que a obrigação é de não fazer. E você pega e faz. O outro quer fazer valer o seu direito subjetivo. Então, aí surge o dever jurídico de você fazer aparecer o direito subjetivo. É complicado, mas vamos lá, vamos devagarinho. Dever e obrigação corresponde ao sentido oposto do direito subjetivo. É a situação onde a pessoa é obrigada a dar,
fazer ou não fazer algo em benefício de outrem por determinação do direito objetivo. O direito objetivo diz que é obrigado a fazer. O subjetivo, a pessoa, o sujeito que contratou o serviço não foi atendido, ele vai fazer valer o seu direito. A partir, olha aqui a observação, a partir do conhecimento do direito objetivo que se deduz o direito subjetivo. O direito objetivo garante o exercício do direito subjetivo, que gera o dever jurídico. Se você não cumpriu com o teu papel, a lei determinava, o contrato determinava, você não fez, eu fui buscar o meu direito subjetivo, você vai ser obrigado, você vai ter o dever, aqui ó, quando ele diz, o dever jurídico de quê? De me indenizar, de reparar o dano, só para complementar o sentido da palavra, da frase. Aí surge o quê? O dever jurídico. De quem? Daquele que descumpriu a norma. Daquele que não fez fazer o valor, o dever jurídico, o dever jurídico objetivo. Aí me surge o meu direito subjetivo de questionar, de exigir que você faça. O meu direito subjetivo aparece e aí surge o dever jurídico. Dever jurídico de indenizar, dever jurídico de reparar o dano, dever jurídico de compensar, porque você deixou de cumprir com o dever, com o objeto, o dever objetivo. Você deixou de cumprir aquele objeto. Qual é o objeto? O contrato. Ok? Então é assim que a gente passa para o outro slide. Porque diz o seguinte, onde há direito, fatalmente há dever. Só que as pessoas acham que só tem direitos. Só tem direito, só tem o direito. Direito é um conjunto de normas, regras e princípios que regulamentam, né, como nós já vimos, que regulamentam uma sociedade. Conjunto de quê? Conjunto de regras, princípios. Aqueles principiológicos, nós vimos lá no direito natural, o principiológico, eles perderam força com a positivação. O justnaturalismo perdeu força e estamos falando aqui, estou voltando um pouquinho para a gente relembrar e estar fixando, está perdendo espaço para o positivismo. Então, onde você tem direito, esse conjunto de regras, de normas e princípios, se você tem esse direito, é lógico que você vai ter o dever. Porque existe aí o direito subjetivo. Se você tem o direito, você tem o objetivo. Determinou, é constitucionalizado, é positivado, você tem que seguir, você precisa atender para que o outro, se for dentro de uma relação contratual, o outro aqui não fique no prejuízo. Capaz de quê? Para que servem esses instrumentos? Esses instrumentos, eles são garantias de um bem comum, garantir uma paz social a todos, para que a sociedade ela seja uma sociedade melhor. E as pessoas venham a temer mais alguma coisa. Quer ver? Antigamente era pecado, o direito natural. As pessoas hoje, o mundo no qual nós vivemos, assim, as pessoas não mais acreditam em Deus. As pessoas não acreditam que é pecado, que não existe. Então as pessoas, o que acontece? Deixou de acreditar. Cada um tem suas opções, é claro. Deixaram de acreditar, algumas pessoas, da existência de Deus. Então, se ela deixou de acreditar em Deus, para ela não existe o pecado. Mas para aquele que é fervoroso, aquele que tem a sua fé, aquele que acredita na religião, aquele que acredita que Deus existe, além de ser, se você cometer algum crime, além de ser condenado na justiça positivada, você ainda será condenado na justiça divina. Ainda hoje a gente ouve as pessoas falar, a lei não está vendo, mas Deus vê. E quais são? Quais são os instrumentos que regulam isso? Olha aqui, a moral. O que é a moral? A moral não são regras de condutas dentro de uma sociedade? Os costumes, é a forma como você nasceu, você viveu, respeitando os mais velhos, porque a lei não diz que você tem que respeitar os mais velhos. Entre aspas, né?
Quem é que fala? Tem que respeitar os mais velhos. Respeita os meus cães. Tem que respeitar os meus cabelos brancos. A lei não está dizendo que você tem que respeitar. Tem o Estatuto do Idoso, depois de 60 anos. Se eu sou mais velho que você, a lei não vai dizer que você tem que me respeitar, porque não. Agora, depois que eu atingir os meus 60, 70, 80 anos, eu vou ser amparado por a lei, pelo Estatuto do Idoso. Mas a lei não vai dizer que você tem que me respeitar. Mas, por conta daquela moral, aquele costume, aquela tradição, eu respeito os mais velhos. Como é que eu vou afastar a moral do direito? Se elas andam juntas. Elas são, é igual o direito e a sociedade. O direito só existe em função de uma sociedade. E a sociedade precisa do direito para regulamentar ou garantir o bem comum ou a paz social. Não tem como você fugir dessa realidade. Esse positivismo aí de Kelsen, a norma pura do direito, a ciência não serve, não deve, ou não serve, não, a ciência não deve interferir na lei. Não se deve, se ela, não importa se a lei ela é moral ou imoral, é institucionalizada, tem que valer. Os costumes dizem o seguinte, que a lei prevalece, mas os costumes, ele ajuda a manutenção dessa paz. Como é que você vai afastar um instituto do outro? A religião, as crenças, tanto é que é constitucionalizado hoje. A tua fé, a tua crença religiosa, ela é respeitada, ela é institucionalizada. Mas você vai obrigar a pessoa a seguir determinada religião? Claro que não vai. Como antigamente era. Como aconteceu com Hitler, porque ele não concordava. Ele achava que o ariano é que deveria ser superior, mas a lei garantia ele a isso. A forma de interpretação da lei. Isso é teoria pura, gente. A lei me dá o respaldo, eu vou fazer. Eu tenho o direito ao objeto, o direito subjetivo, é consequência. Vai surgir. Então, a religião, a fé das pessoas. Se as pessoas têm fé, se as pessoas acreditam na religião, elas vão melhorar a tua conduta, vai melhorar a paz. As regras de etiqueta, a forma como se traja, o seu comportamento dentro de uma sociedade, a forma como você vive. E os direitos são processos normativos. E veja só, e o direito, que é o conjunto de normas e regras e princípios. O direito são processos normativos que visam controlar a sociedade. Direitos são processos normativos que visam controlar a sociedade. Contudo, desses instrumentos que eu falei, a moral, a religião, a regra de etiqueta, o direito, todos eles são processos, são instrumentos que buscam o quê? A garantir a paz social, a garantir o bem comum. Agora, o direito é que melhor cumpre esse papel, em razão da sua força coercitiva, porque o direito ele determina, o direito ele obriga que você de fato cumpra o que está na lei, porque senão você irá receber uma sanção. Então, no próximo bloco, ou na nossa próxima aula, nós veremos sobre direito, normas jurídicas, sanção, e assim nós encerramos mais um bloco aqui e na próxima aula nós continuaremos, ok? Fraterno abraço e até a próxima aula. Fique com Deus e até breve.